E aí, turminha, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula de Geografia. Para você, aluno da segunda série do ensino médio, é sempre um prazer estar aqui contribuindo com a sua aprendizagem. Como vocês já sabem, eu sou a professora Miriam Lira e ministro aulas de Geografia na rede estadual do estado do Acre. E o tema da nossa aula de hoje é Diferentes Esferas da Terra. Você já ouviu falar nesse nome esferas? Talvez não com esse nome, mas quando eu mostrar quais são as diferentes esferas da Terra, você vai saber, porque na aula de hoje nós vamos estudar resumidamente, é claro, sobre atmosfera, biosfera, hidrosfera e litosfera. Então, essas quatro aí são as esferas da Terra, são as diferentes esferas da Terra. Na aula de hoje eu pretendo passar para vocês pelo menos as principais características de cada uma, bem como a importância, de cada uma dessas esferas. Vamos lá então? Olha só, a litosfera é a parte que nós estamos pisando, é o solo, né? É na litosfera que estão as rochas, os minerais, é também na litosfera que nós moramos, construímos, transformamos esse espaço aqui para nos adaptarmos a cada dia para uma melhor sobrevivência, desenvolvendo nossas tarefas, nossas diferentes funções. Essa aí é na parte da litosfera, rocha, né? Terra, ok? Vamos lá? E a atmosfera? Quem não sabe o que é a atmosfera? A atmosfera é a camada de ar que envolve toda a Terra e ela tem algumas camadas, né? Que são 5 ao todo. A gente vai tentar explicar cada uma delas, né? A questão da atmosfera aí. Olha só, começando aí de baixo para cima, nós vamos ter a troposfera. A troposfera é a camada mais próxima da Terra. É nela que tem o oxigênio que nós precisamos para a nossa respiração, o gás carbônico, o nitrogênio. É nessa parte aí da troposfera que acontecem também os fenômenos naturais, como a chuva, queda de neve, granizo, os ventos, essas questões todas aí acontecem aí também na camada da troposfera, ok? Já a estratosfera é nessa parte da estratosfera que tem a famosa camada de ozônio, que é aquela camada que protege a Terra dos raios ultravioletas do Sol, ok? E a mesosfera, a estratosfera é um pouquinho mais afastada da troposfera. A mesosfera, ela chega a ser a camada mais fria, chega até a ser 100 graus Celsius, né? Chega a ser a camada mais fria, porque à medida que vai se afastando, vai se tornando a camada mais fria, ok? Aí nós temos aí a termosfera, que ela vai ter temperaturas elevadas, se comparada com a mesosfera anterior, as temperaturas podem chegar a 1000 graus Celsius nesse local aí, ok? Tá bom? E a exosfera, que é a nossa última camada, a característica principal dela, para você não confundir, é que é nessa camada que o ar fica rarefeito, ok? É nessa camada que também estão flutuando lá, circulando os satélites artificiais que eles mandam, aqueles satélites para pesquisar o espaço, para fotografar, para estudar o espaço, eles ficam orbitando aí na exosfera, ok? Por ser a camada mais afastada ainda do planeta. Vocês observam também que o desenho está mostrando aí, por exemplo, a parte da troposfera, onde voam os aviões de maior porte, a estratosfera dos menores porte, como também que pode acontecer os voos de balões aí na parte aí da troposfera. Então, essas são as principais características de cada uma das 5 camadas aí da atmosfera. Ok? Nós sabemos que se a gente for analisar a atmosfera como um todo, ela sofre alguns impactos ambientais, como, por exemplo, a poluição do ar, as emissões de gases de efeito estufa, né, que vão para o ar e não tem como sair, né, e acabam causando essa grande poluição, como também, que a ciência vem explicando, que pode acontecer o rompimento da camada de ozônio, que está aí na estratosfera, por exemplo. Ok? Tudo bem até aqui em relação à atmosfera? Continuando a hidrosfera, que é a nossa outra esfera que nós vamos comentar. Já ouviu falar em hidrosfera? Quando você fala hidro, né, são os recursos hídricos, né? Então a hidrosfera é toda a água presente no planeta. E quando eu digo toda a água, eu estou falando tanto da água que está nos oceanos e mares, como também as águas que estão nos rios, lagos, lençóis freáticos, que são as nossas águas subterrâneas, aquíferos, né, também, que são águas subterrâneas,
como também as águas que estão nas calotas polares. Então, a hidrosfera é toda a camada de água do planeta. Né? Essa camada de água, se eu for falar para vocês, a gente sabe que também sofre grandes impactos ambientais, como lixos jogados na água, esgotos derramados na água, vazamento de óleo, mas um dos problemas que também causa a escassez de água, além da poluição, é o desperdício, né? O uso desordenado desse recurso. Quando a gente fala de água potável, é a água própria para o consumo. Às vezes a gente fala assim, a água do mundo está acabando, aí todo mundo fala, mas os oceanos são enormes, mas a gente não consegue beber a água salgada. Então, quando a ciência se preocupa com a escassez de água, né, por conta da poluição, desperdício, essas questões todas aí, que a água fica imprópria para o consumo, então, quando a ciência está falando isso, está falando da água potável, que é em menor quantidade no planeta se comparado, né, com a água salgada, né, que não serve para o consumo, a menos que faça o processo de dessalinação, que é um processo caro, demorado, e não fica 100%, como a água que já é própria para o consumo, ok? Tranquilidade? Prosseguindo. E a outra esfera é a biosfera. Quem ainda não ouviu falar aí da biosfera, né? Quando fala biosfera, é vida. Então, a biosfera é a vida no planeta, e eu estou falando aí de fauna e flora, estou falando de animais, plantas e nós também, os seres humanos. Então, para que tenha a biosfera, é necessário as outras esferas anteriores. É necessário que nós tenhamos uma atmosfera funcionando direitinho, é necessário que nós tenhamos aí a hidrografia, né, que são a água, tanto da chuva para regar a plantação, como dos lagos e rios também, que pode ser feito o processo de irrigação. Então, é necessário as esferas anteriores para que funcione direitinho a biosfera. E quando a gente fala também dessa parte aí da biosfera, da natureza, das plantas, a gente sabe que também sofre impactos ambientais, questão de desmatamento, queimadas, poluição do solo, né? Que também vem diminuindo a quantidade de espécies. A gente sabe que tanto em fauna e flora já tem espécies em extinção. Isso por conta da forma como vem acontecendo os impactos ambientais no nosso planeta. Aí há toda essa questão, né, de preocupação sobre preservar, né, conservar esses recursos. Tudo bem, gente, até aqui? Tranquilo? Podemos praticar as questões? Podemos ver aí, averiguar o seu conhecimento? Se você entendeu aí essas 3 esferas da Terra, resumidamente, o que é cada uma delas, né? Qual a importância delas, ok? Vamos para a primeira questão. A maior parte dos fenômenos meteorológicos, como chuva, vento e deslocamentos de massa de ar ocorre na qual a camada da atmosfera em que ocorre aí esses fenômenos? Você lembra que eu mostrei o desenho e expliquei? Vamos lá, letra A é na estratosfera, B, mesosfera, C, termosfera, D, exosfera e letra E, troposfera. Qual dessas camadas aí ocorre esses fenômenos aí? Dá mais uma lida, pensa mais um pouco. Vamos lá. Olha só, se você marcou aí a letra E, parabéns, você acertou. É na troposfera, né, que ocorrem os fenômenos climáticos, como chuva, vento, neve, granizo, né? É nessa camada que se encontra a maior parte dos gases e a umidade atmosférica. Lembra que é nessa camada também que tem o oxigênio para a gente respirar e que tem também gás carbônico e o nitrogênio. São os principais gases que tem aí na parte da camada da troposfera, ok? Vamos executar mais uma? Olha só. Sobre a hidrosfera terrestre, assinale a alternativa correta. Letra A. A hidrosfera forma um sistema biológico e geográfico amplo, dinâmico, rico em espécies e autônomo. Letra B. A poluição hídrica é um dos principais fatores para a escassez de água, pois torna os recursos hídricos próprios para o consumo como inutilizáveis. Letra C. A dinâmica das águas subterrâneas não impedem o escoamento superficial, haja vista que nem todas as águas que estão na superfície infiltram totalmente no solo. Letra D. O único reservatório de água que corre risco de poluição são as águas subterrâneas, pois continuam sendo contaminadas por lixões. Letra E. A água em sua forma própria para o consumo está cada vez mais disponível em virtude das políticas de preservação ambiental. Dá uma lida geral aí,
dar mais uma analisada para você entender, né, qual a alternativa correta em relação aí à hidrosfera. Pensou direitinho? Vamos para a resposta para ver se você conseguiu acertar? Vamos lá? Olha só, né, conforme eu falei na aula, né, a poluição hídrica é um dos principais fatores para a escassez de água, pois torna o recurso hídrico próprio para o consumo como inutilizáveis. E cada vez mais a gente vê essa questão de surgimento de novos rios poluídos, mundo afora, né? Essa questão do consumo também exagerado também pode provocar a escassez de água. Então, parabéns para você que acertou essa questão. E era isso que eu tinha para passar para vocês na aula de hoje, explicar resumidamente as esferas da Terra, né? Atmosfera, litosfera, biosfera e hidrosfera. Se você quiser complementar mais esse assunto, quer entender melhor, porque aqui foi resumido, você vai encontrar na plataforma Eduque esse conteúdo da aula de hoje. Lá não está resumido, lá você vai entender melhor cada camada da atmosfera. Lá também tem outras questões para você estar praticando o seu conhecimento. Não é bom você estar melhorando cada vez mais, ampliando aí seus horizontes? Então vai lá na plataforma Eduque que você encontra tudo isso que eu estou lhe falando e mais um pouquinho, tá bom? E obrigada a você que assistiu a minha aula até o final. Eu espero encontrá-los em outras aulas, se Deus permitir, né? Um forte abraço a você, fica na paz e na proteção do Senhor. Até a próxima, gente.